Olá, turminha do sexto ano, professora Leila de volta para mais uma atividade. E hoje, meus alunos, nós vamos trabalhar, vamos fazer uma recapitulação do assunto que vai nos ajudar nas nossas atividades avaliativas de segunda-feira. Então, fique atento, pegue seu material, pegue seu livro, sua caneta, seu caderno para você fazer essas anotações, tá certo? Para que você, na segunda-feira, esteja com a mente bem tranquila, com o assunto aqui na mente, para não ter problemas, né? Tirar uma nota muito baixinha, mas não vai tirar, porque você está estudando e eu sei que você pode melhorar cada dia mais nas suas atividades. Meus queridos alunos, esse assunto está no livro de atividade, na página 15. Eu fiz alguns slides para nós entendermos de uma forma mais simples, sem muitas palavras, sem muitas frases, não é? Primeiro nós temos que entender que o grau do adjetivo pode, além de caracterizar o substantivo, exprime a intensidade dessas características, não é? Então é isso que o grau comparativo, o grau, a flexão do adjetivo vai fazer com o meu substantivo. Ele vai exprimir, ele vai caracterizar, tá certo? Então vamos lá, passar aqui o nosso slide, tá? Vamos colocar para cá para não atrapalhar a nossa visão. Grau comparativo de igualdade. O que é um grau comparativo de igualdade? Ele diz o quê? Compara as qualidades dos seres. O grau comparativo pode ser, não é? De igualdade. O grau comparativo pode ser de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Então, ele já está nos ensinando, ele está nos explicando que o grau comparativo pode ser de igualdade, superioridade e de inferioridade. E cada um deles aqui a gente trouxe um exemplo. Por exemplo, de igualdade, a bolha é tão leve como uma pluma. Aonde está nessa frase, não é? O grau comparativo. Tão como, ele não fez aí a comparação? Tão como a bolha é tão leve como uma pluma. Certo, meus alunos? Não tem muito que a gente achar que não compreendeu. Vocês vão acompanhando no livro, vão acompanhando na aula e nos slides que nós assim organizamos para você. Professora, e no grau comparativo de superioridade? Vamos lá ver. Olha, no grau superlativo de inferioridade, não é? Como é, professora? Como é que eu posso identificar? Então, grau, nós vimos aqui o grau de igualdade, não foi? Grau comparativo de igualdade. Nós vamos ver agora o grau de superioridade, tá? O grau de superioridade. Comparativo de superioridade, melhor falando, tá? E ele deu um exemplo para nós. Leia aí. A pedra é mais dura que a madeira. Viu? Ele fez aqui o quê? Ele foi a pedra é superior à madeira, neste contexto, né? Então, vamos lá. De superioridade, a pedra é mais dura que a madeira. Ou seja, ele quis dizer aí que a pedra é superior à madeira, não é? Ela pesa mais que a madeira, certo? A pedra pesa mais que a madeira. Então, ele quis dizer o quê? Que é um grau comparativo, nós já vimos ainda agora, é um grau de superioridade, tá? Não vamos confundir, faz a professora confundir a você. Logo no início, nós identificamos o grau de igualdade, não é? Tão leve como a pluma. Agora, o grau comparativo, não é? Nós vimos e de superioridade, que está aqui na telinha para nós. De superioridade, quem é superior aí? A pedra é superior à madeira, é isso que ele está nos informando. E de inferioridade, professora? Vamos ver.
Mamãe é menos paciente que papai. É de inferioridade. Essa frase é só um exemplo, tá, meus alunos? Não quer dizer que a mãe ela é inferior ao pai. Não é isso. É só um exemplo que trouxemos para vocês, tá? Mamãe é menos paciente que papai. Ou seja, o pai é mais paciente, tá? Então, isso é só um exemplo. Então, nós vimos aqui o grau comparativo de igualdade, o grau comparativo de superioridade e o grau comparativo de inferioridade, tá certo? Vamos passar. Agora nós vamos ver grau superlativo, certo? Expressa as qualidades dos seres num grau muito elevado ou num grau máximo. O grau superlativo pode ser absoluto. Vamos ver o exemplo? Bernardo é um pai pacientíssimo. Bernardo é um pai muito paciente. No relativo, Bernardo é o mais paciente dos pais. Vocês entenderam, meus alunos aí? No grau superlativo, nós vamos ver o grau superlativo em absoluto e grau superlativo relativo. Então, nós vamos deixar o exemplo para você aí. Quando você for fazer seu exercício, você tem seu livro, não é? Você tem atividade no caderno, não é? Nós passamos isso aqui é uma recapitulação. E nós temos agora os nossos slides, certo? Vamos passar adiante. Uma observação para você aqui, meu aluno. Vem aqui. Que nós vamos entrar agora no outro assunto, que é substantivos, não é? Então, nós demos um exemplo do grau aqui, da flexão do grau. Grau comparativo de inferioridade, grau comparativo de superioridade, grau comparativo de inferioridade. Também nós vimos grau superlativo absoluto e relativo, certo? E nós vamos agora para o próximo assunto, que é substantivo uniforme, tá certo? Sexta-feira nós vamos continuar trazendo mais informação, mais exercícios e mais explicação sobre os assuntos da prova, tá certo, meus alunos? E aqui nós vamos lembrar a questão do substantivo uniforme. Professora, o que é um substantivo uniforme? Vamos ler aqui. Mas antes de nós lermos, eu vou pegar aqui um exemplo para nós trazer e para nós tirarmos a nossa dúvida, tá certo? Deixa eu só pegar aqui a folhinha rapidinho, então vamos já retornar aí, tá bom? Um exemplo aqui. Ótimo, vamos lá. Lembre-se, o substantivo uniforme tem uma só forma para o masculino e o feminino. Viu que ele falou? Uma só forma para o feminino, o masculino e o feminino. Vamos lá entender agora, tá? Professora, eu entendi isso aí? Entendeu, sim. O que ele quis dizer para você? Substantivo uniforme tem uma só forma para o masculino e o feminino, certo? Ele deu um exemplo. O oculista, a oculista. O que é uniforme? Tem uma só forma para o masculino e o feminino. Ele usou o quê? Não existe a culinista. Não existe. Existe o oculista, a oculista. Não é? Isso é o que? Substantivo uniforme. Tem uma só forma para o masculino e o feminino. Então, ele tem uma forma só para o masculino e para o feminino. Como é que eu vou identificar? Nós vamos ver aí, ó. O oculista, a oculista. Certo? Usou o que aqui? O artigo, não é? O artigo O e o artigo A. Mas não é isso que nós vamos falar sobre artigo. Ele veio nos informar a forma do masculino e do feminino. Ele disse o quê? Tem uma só forma para o masculino e o feminino. Se nós tirarmos essas duas letrinhas, a O e a A, vai ficar o quê? Oculista,
oculista. Para diferenciar o uniforme, eu vou usar o quê? O O e o A, certo? O substantivo biforme tem uma forma para masculino e outra para o feminino. Aqui é diferente. Enquanto o uniforme, ele tem só uma forma, o biforme tem uma forma para o masculino e para o feminino. O uniforme, ele tanto é para o masculino e o feminino. E o biforme, ele tem apenas uma forma, que é para o masculino e para outra para o feminino. Para o masculino e outra forma para o feminino. Certo? E ele nos deu o exemplo aqui, ó. Garoto, garota, certo? Nós vamos fazer o exercício para a gente ficar todo o tempo assim exercitando, tá certo? Ele deu aqui, ó, substantivo biforme tem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Garoto, garota. Uniforme, ele vai precisar aí de uma forma que eu possa identificar o masculino e o feminino. O oculista, a oculista, não é? É como eu falei para você, se tirar o O e se tiver o A, não vai ter diferença, ó, vai ficar oculista, oculista, não é? Já o biforme não precisa usar os artigos, não, certo? Muito bem, vamos passar adiante. E nós vamos ver no nosso exercício, que vai constar para você fazer hoje, o que, professora? Numeral. Lembra lá dos sintagmas nominais que nós temos no nosso livro, sintagmas, que também é o nosso livro de atividade. Nós temos esse assunto, que são os sintagmas nominais. Nós vamos fazer a nossa atividade dos sintagmas nominais, mas, alunos, eu irei trabalhar os numerais, tá certo? Dos sintagmas nominais. E os substantivos, tá? Que nós vamos ver logo aí na frente, tá? Então, nós vamos ver tanto no livro de vocês, que é a página 3, começa a partir da página 2, a página 3, mas o que nós vamos trabalhar nas nossas avaliações para a nota dessa segunda-feira são os numerais, tá certo, meus amores? E aí nós vamos pegar aqui as nossas observações para trazer para vocês, tá bom? Esse assunto está no livro de vocês, na página 2 e página 3, não esqueçam, tá? Estejam com o livrinho de vocês ao lado, para quando for fazer atividade e responder, não ter dúvida. Então, vamos lá. O numeral acompanha o substantivo, dando-lhe a ideia de quantidade, ordem, multiplicação ou fração. Os numerais podem ser ordinais, cardinais, multiplicativos e fracionários, certo? Lá no livro de vocês tem essa informação. Aqui o slide eu trouxe também para nós acompanharmos. Numeral. Numeral acompanha o substantivo, dando-lhe a ideia de quantidade, ordem, multiplicação ou fração. Cardinais. Quando indicam quantidade, quais são elas? 1, 7, 100, certo? E ordinais, quando indicam a ordem primeiro, sétimo, centésimo. Então, ele vai ordenando. Os cardinais, ele vai fazendo o que para nós? Os numerais podem ser cardinais, é quando indica a quantidade, não é? E aí eu posso escrever, não é, essa quantidade, 1, 7, 100. E ordinal é ordem, eu também posso escrever primeiro, segundo, terceiro, ou colocar em ordem numérica também está correto. E os multiplicativos, professora? Multiplicativo, quando indicam multiplicação. Quais são esses exemplos? O dobro, o triplo, não é? Dobro, triplo, e aí sucessivamente. Multiplicativos, professora, quando indicam multiplicação. Dobro,
triplo. Eu estou repetindo novamente. É que eu estou tão empolgada com esse assunto que eu repito várias vezes, mas é bom até para nós entendermos, não é? Como eu disse, vamos de novo. Os cardinais, quando indica quantidade, 1, 7, 100. Ordinais, quando indica ordem, primeiro, sétimo, centésimo. Multiplicativo, quando indica o quê? Multiplicação, o dobro, o triplo, certo? E o fracionário, professora? Quando indicam divisão, 1/2, 1/3, 1/4. Vocês viram, meus amores, como o assunto ele nos traz à memória o que nós já estudamos durante o bimestre? E essa atividadezinha nós vamos ver no nosso livro. No nosso livro, na atividade que nós vamos fazer daqui a pouco, tá? Lembrem-se que o assunto está no livro de vocês. O que está no livro de vocês? Que nós estamos vendo hoje. Grau comparativo, grau superlativo. E aí vem com toda aquela parte como nós vimos. Por exemplo, no grau comparativo, nós vimos que no grau comparativo eu vou ter de igualdade, de superioridade e de inferioridade. No grau superlativo eu vou ter de absoluto e de relativo. Nós também vamos ver daqui para frente nos outros exercícios, não é? Para formar o grau superlativo absoluto, nós vamos ver na próxima aula e vamos trazer as informações. Lembrem-se desses assuntos, tá? Nós vamos fazer um exercício agora para nós compreendermos. Tem umas atividades muito boas. Eu não quis colocar aqui no slide para você não ficar tão assim ansioso para fazer atividade. Então, agora nós vamos fazer nossa atividade em PDF. Você vai ter todo aquele momento para responder sua atividade. Eu gostaria que você copiasse no seu caderno, tá bom? Só se não tiver mesmo possibilidade, você pode imprimir o exercício. Mas não esqueça que esses assuntos é para você copiar no caderno. A não ser que não tenha como, não dá, aí você pode imprimir e colar também no caderno a folhinha. O próximo assunto que nós vamos ver aqui, meus alunos, são os substantivos, não é? Essa flexão dos substantivos, não é? Essa flexão do substantivo, nós também vimos lá nos sintagmas nominais. Essa flexão dos substantivos, não é? Eu também tenho aqui numa pesquisa que eu trouxe para vocês, a Clau está no slide, tá? Então, vamos lá. O que ele quer que nós venhamos observar nesse assunto? Que os substantivos, não é? Ele também sofre as suas flexões, não é? E essas flexões vai acontecer algumas mudanças nestes assuntos, nesses substantivos. De que forma, professora? Vamos já ver aqui. Eu estou buscando aqui no livro de reforço, que eu tenho também o meu livro de reforço, para interagir com vocês, tá bom, meus alunos? Não esqueçam sempre de organizar o livro de vocês na hora que você for fazer seu exercício. Eu vou abrir aqui um pouquinho o slide para a gente fazer essa leitura, tá? E você compreender. Eu tenho essa atividade também no caderno de vocês, não esqueçam disso, tá bom? Mas eu quero achar aqui no livro, porque aqui no livro, para mim, é muito interessante eu trazer para você essa atividade. Aqui no meu livro não tá tão difícil e vamos lá trabalhar aqui, tá? Então, o que vem ser, professora Leila? O que vem ser, professora Leila, esse assunto? O que ele vai me ajudar? Ah, meu aluno, ele vai lhe ajudar muito em muitas atividades, principalmente agora que nós vamos interagir com você. Que são esses substantivos biformes, tá? Os substantivos biformes que você vai trabalhar, né? Os substantivos sobrecomum, os epicenos, certo? Os comuns de dois gêneros, não é? É esses substantivos aqui que vocês irão agora verificar comigo para logo após fazer o exercício de vocês, tá bom?
Então, observem aqui. Os substantivos uniformes são epicenos, sobre comum. E comuns de dois gêneros. Epicenos nomeiam animais e têm um só gênero, para macho ou fêmea. Ou seja, eu vou dizer o quê? A peixe? Não. Eu vou dizer o peixe macho, ou peixe fêmea, certo? A saúva macho ou a saúva fêmea. Eu vou dizer saúvo? Não tem como dizer saúvo, então eu vou dizer o ou a, certo? E sobre comum, professora? Nomeiam pessoas que têm um só gênero para homem ou mulher, certo? E aí ele deu um exemplo. A criança, menino ou menina. Ele não está dizendo que se é masculino e feminino, está dizendo que é a criança, certo? O guia, homem ou a mulher. Então, eu posso dizer o que? O guia, homem ou o guia, mulher, certo? Sobre comuns de dois gêneros, tem uma só forma, mas indicam pessoas dos dois sexos. É possível diferenciá-los acrescentando um artigo ou um adjetivo, certo? Olha só. Vamos falar essa palavra sem um artigo? Cliente. Cliente, cliente. Para identificar se é masculino ou feminino, ele diz o quê? Nós vamos usar ou um artigo ou um adjetivo. Nesse caso, nós usamos o quê? Um artigo, o cliente, a cliente, certo? Mais abaixo, nós vamos ver aqui, fechar aqui um pouquinho, certo? Nós vimos aqui o cliente, como nós falamos, não é? A cliente, masculino e feminino. Artista famoso, artista famosa, certo? Artista famoso, artista famosa. Meu colega, minha colega. Motorista novato, motoristas novata, motorista novata. Tá vendo, meus amores? Então, aqui nós temos uma explicação muito importante desses substantivos, não é? A flexão deles, substantivos uniformes, são epicenos, não é? Sobre comum e comuns de dois gêneros. E aqui vem toda aquela explicação. Quando você for pegar seu exercício, logo que nós terminarmos essa atividade, você observe aqui na explicação, esse assunto tem no livro de vocês também, tá? Na página 2, na página 3, certo? E o grau de adjetivos também tem no livro de vocês. E os numerais, certo? Que são, nós vimos lá os sintagmas nominais, que o numeral, ele é o quê? Ele é um determinante, não é? Então, vocês, quem são os determinantes lá? O artigo, os adjetivos e os numerais. Não esqueçam que os substantivos, eles também pode acontecer a flexão deles, como nós vimos agora. Tá bom, meus alunos? Então, bom exercício, boa revisão do trabalho. Faça a sua atividade, copie no caderno, por favor, tá? Só se não houver possibilidade, mas é bom que você copie, tá certo? Se não der, mas tente, né? Primeiro eu tento. Se não deu, aí eu vou imprimir a folhinha e vou colar no meu caderno. Tá bom, meus amores? Então, fiquem na paz. Tá aí o exercício. Dúvidas, professora? Lembre-se que se eu não responder imediato ou logo é porque eu estou atendendo um outro aluno à sua frente. Tá bom, meus amores? Então, boa atividade em PDF. E até a próxima aula. Tchau, tchau.